Olá! Ei, você, está tudo bem? Você já quis aprender sobre a Segunda Guerra Mundial? Ou você já aprendeu? É claro que não, porque eu acho que ninguém aqui que me assiste ainda aprendeu sobre a Segunda Guerra. E a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo. Bom, só para dar uma explicação, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. O eixo foi tipo Alemanha, sabe, esses outros países. Aqui tem até, as pessoas, aqui, os países, né? O eixo era composto pela Alemanha nazista, o Japão, a Itália, e aí aqui, aí era formado pelos aliados e o eixo. Os aliados eram União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e China. O eixo era a Alemanha nazista, o Japão e a Itália. Os aliados tinham um país a mais, o que com certeza deve ter, né, ajudado. Aí vamos ver aqui, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas pelos aliados e o eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com 100 milhões de militares mobilizados, em estado de guerra total. Os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica e industrial, e científica, em vez de fazer remédio, em vez de, sei lá, construir hospital, eles estavam construindo, pesquisando bala mais forte, construindo tanque, né? Aí, vamos ver. Para o esforço da guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto. O Holocausto, eu vou comentar depois, ele é um assunto bem pesado, ele é um assunto forte, tanto que o vídeo do Holocausto que eu vou fazer vai ser para maiores, porque eu não quero que o YouTube exploda meu canal. E também porque eu sei que as pessoas que vão ver o vídeo sobre o Holocausto, né, vão ser maiores, ou pessoas que querem se aprofundar no assunto. Sabe, eu não quero que ninguém fique triste ou passe mal ou algo desse tipo. E assim, as armas nucleares, elas nunca teve armas nucleares sendo usadas até em Hiroshima e Nagasaki. Nunca. Essa foi a única vez que as armas nucleares foram utilizadas em combate. Combate, tipo assim, um lado tava atacando o outro e eles decidiram usar a bomba, uma arma nuclear. Foi o conflito mais letal da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Ou seja, quase 1 bilhão de mortos. Metade da população mundial estava quase morrendo. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha, em 1 de setembro de 1939. Foi quando a merda começou, beleza? Foi quando a merda começou. Tipo, a Alemanha, ela era um país de boa até que ela decidiu, por que a gente não vai atacar a Polônia? E subsequentes das declarações de guerra né, de declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico. E da Commonwealth. Alguns países já estavam em guerra nesta época, como Etiópia e Reino da Itália, na Segunda Guerra Ítalo-Etíope, e China e Japão na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos
dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães, que foi a Batalha de Stalingrado, onde os russos, né, os russos soviéticos foram massacrados. Eles realmente foram massacrados, sim. Eu vou até ver se eles acabaram ganhando. E eu não lembro direito, mas com certeza eles perderam. Peraí, vamos ver então. Stalingrado aqui. A gente já tira essa dúvida. Ó, vamos ver aqui, ó. Stalingrado. Cidade na Rússia, uma cidade da Federação Russa, Stalingrado, batalha. A Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, ou a Batalha de Stalingrado, foi um grande combate travado entre Wehrmacht e seus aliados do eixo contra as tropas da União Soviética pela posse da cidade de Stalingrado, às margens do rio Volga, entre 17 de julho de 1942 a 2 de fevereiro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Desfecho: a vitória soviética. Ou seja, os soviéticos, Stalin e tal, eles ganharam. Ainda tinha o Stalin e tal. Por isso que o nome da cidade era Stalingrado. E, tipo, essa batalha, ela gerou muito... Todo mundo já tinha medo um pouquinho da Rússia. Porque ela virou uma grande superpotência. Quando o país virou uma superpotência, todo mundo morre de medo dele. Então, ó, vamos continuar aqui, ó. Tá. Da China e da Japão na Segunda Guerra Mundial. Tá. E os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico em Pearl Harbor e em colônias ultramarítimas britânicas, que resultou em declarações de guerra contra o Japão pelos Estados Unidos, os Países Baixos e o Commonwealth britânico. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial, enquanto a Organização das Nações Unidas, a ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos. A União Soviética e os Estados Unidos emergiram como superpotências rivais, preparando o terreno para uma guerra fria que se estenderia pelos próximos 46 anos. De 1945 a 1991, que foi quando os comunistas levaram... Não, na verdade, os Estados Unidos ganhou, levando o primeiro homem para o espaço. Nesse interim, a aceitação do princípio da autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. No primeiro dia de setembro de 1939 é geralmente considerado o início da guerra, com a invasão alemã da Polônia. O Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha nazista 2 dias depois. Outras datas para o início da guerra incluíam o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 7 de julho de 1937. Outros seguem o historiador britânico A. J. P. Taylor, que considerava que a guerra sino-japonesa e a guerra na Europa e em suas colônias ocorreram de forma simultânea e posteriormente se fundiram em 1941. Esse verbete utiliza a data convencional. Outras datas, por vezes, utilizadas para o início da Segunda Guerra Mundial incluem a invasão italiana da Abissínia em 3 de outubro de 1935. O historiador britânico Anthony B. Ford vê o início da Segunda Guerra Mundial nas batalhas de Kowloon Go, travadas entre o Império do Japão e a União Soviética de maio de 1939. Também não existe consenso quanto à data exata do fim da guerra. Tem sido sugerido que a guerra terminou no armistício. Que o armistício é tipo assim, os países entregam as armas deles, né, e os países ficam de boa, né, no armistício de 14 de agosto de 1945. Ao invés da rendição formal do Japão em 2 de setembro de
No, 45. Alguns apontam o fim da guerra no dia 8 de maio de 45. No entanto, o Tratado de Paz com o Japão não foi assinado até 1951. Ou seja, eles ficaram anos, tipo, com uma guerra, não com bomba e arma, mas uma guerra uma guerra fria. Não a Guerra Fria realmente, mas uma guerra que não teve muita coisa. Uma guerra que ninguém sabia que tinha, mas tinha. No entanto, o Tratado de Paz do Japão não foi assinado, tá? Enquanto o de acordo com o país da Alemanha não foi ratificado até 1990. Ou seja, a Alemanha não queria, velho. A Alemanha não queria. E aí, aqui, ó. Uma coisa que vocês precisam saber é que o filho de uma mãe que começou essa merda foi uma das piores pessoas que a humanidade já viu. Eu vou deixar pra vocês lerem, porque senão o YouTube vai me odiar. Eu já falei a palavra com H, o Olo, eu não posso falar mais. E, ó, ele foi o Führer da Alemanha. O Führer, se vocês não sabem o que significa o Führer, ele é basicamente o presidente da Alemanha. Ele foi o Führer da Alemanha de 2 de agosto de 1934 até 30 de abril de 1945. Ele mandou em geral. Ele também foi chanceler da Alemanha de 30 de janeiro de 1933 a 30 de abril de 1945. O presidente, ele mesmo como Führer. Vamos ver, então, aqui, ó. Reichstatter da Prússia. Ele ficou do período de 30 de janeiro de 1933 a 30 de janeiro de 1935. Os dados pessoais dele. Ele nasceu em 20 de abril de 1889, Braunau, Áustria-Hungria. Morte, 30 de abril de 1945. 56 anos, Berlim, Alemanha. Nacionalidade, austríaco até 1925, alemão depois de 1932. Mãe, Clara Hitler. Pai, Alois Hitler. Casamentos dos progenitores, 7 de janeiro de 1885, a esposa dele era Eva Braun. O partido deles era o Partido Alemão dos Trabalhadores de 1920 a 1921 e o Partido Nazista. Começou com uma ideia da hora e tal, o nazismo, que era para conseguir coisas boas para os trabalhadores, só que depois ficou totalmente distorcido. E foi Hitler que criou isso. A religião do Hitler era uma religião em que meio que ele era o centro, que é a visão religiosa de Adolf. A profissão ele era militar, artista, escritor e político. O serviço militar dele foi no exército do Império Alemão. Ele atuou de 1914 a 1920. A graduação dele é de Freitor, ou cabo. A unidade dele era o 16º Regimento da Reserva Bávaro. Os conflitos que ele lutou foram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. As condecorações dele foi a Cruz de Ferro da Primeira e Segunda classe e os distintivos dos feridos. Aí ele nasceu na Áustria, ele era parte do Império Austro-Húngaro e foi criado na cidade de Linz. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu com distinção no Império Alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Juntou-se ao Partido do Alemão dos Trabalhadores, o partido o precursor do Partido Nazista. E em 1923 ele organizou um golpe de Estado em que o atual presidente ele foi derrubado por uma força muito maior do que a própria máquina do Estado, do que a própria máquina do país. O Hitler, ele acabou sendo preso nesse golpe, ele fracassou e ele foi preso. Enquanto preso, ele ditou seu primeiro trabalho literário e a sua biografia em manifesto político, Mein Kampf, ou A Minha Luta. Quando foi solto da cadeia em 24, Hitler ganhou apoio popular da Alemanha com sua forte oposição ao Tratado de Versalhes, promoveu suas ideias de pangermanismo, antissemitismo, ou seja, ele não gostava de judeu. Os judeus, na verdade, eles eram até bodes expiatórios do que aconteceu na Segunda Guerra. Faltava comida, judeu.
qualquer coisa. Coisa boa era só os alemães que faziam. E anticomunismo. Eles não gostavam do comunismo. Com seu carisma e forte propaganda. Ele frequentemente criticava o sistema capitalista e comunista como sendo parte de uma conspiração judia. Em 1933, o Partido Nazi tornou-se o maior partido eleito no Reichstag com seu líder, Adolf, sendo apontado chanceler da Alemanha 30 de janeiro do mesmo ano. Após novas eleições ganhas por sua coalizão, o parlamento aprovou a lei habilitante de 33, que começou o processo de transformar a República de Weimar na Alemanha nazi. Uma ditadura do início único de partido único totalitária. Totalitária é assim: todo mundo recebe o que eles precisam e eles têm que defender o país. É que tem o livro 1984, eu não sei se vocês leram, e eu vou fazer um resuminho dele algum dia. Ele é um livro muito bom. Ele fala sobre essas ideias de um Estado totalitário e, né, um partido único totalitário e a autocrítica da ideologia nacional socialista. Ele não gostava de socialista. Hitler pregava a eliminação dos judeus da Alemanha e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Grande Guerra, numa Europa denominada pelos britânicos e franceses. Antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém sabia que teria uma Segunda Guerra. E a Primeira Guerra Mundial ela era conhecida como a Grande Guerra. Ela seria, na mente das pessoas, uma guerra para acabar com todas as guerras. Ela seria o conflito definitivo. E nos primeiros 6 anos no poder, a economia alemã recuperou-se da Grande Depressão. As restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial foram ignoradas e territórios na fronteira, lar de milhões de Volksdeutsche, alemães étnicos que já eram da Alemanha mesmo, foram anexados, ações que deram a ele grande apoio popular. Hitler queria estabelecer o Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão. Sua política externa agressiva é considerada um dos motivos que levaram a Europa e o mundo à Segunda Grande Guerra. Ele começou ela. Tipo assim, a Segunda Guerra era um barril de pólvora e o Hitler tinha o isqueiro. Ele iniciou um grande programa de reindustrialização e rearmamento da Alemanha em meados da década de 1930. Então, a 1 de setembro de 39, ordenou a invasão à Polônia, resultando numa declaração de guerra por parte do Reino Unido e da França alguns dias depois. Em junho de 41, Hitler ordenou a invasão da União Soviética. Em meados de 1942, a Wehrmacht, as forças armadas nazi e as tropas do eixo já ocupavam boa parte da Europa Ocidental, do norte da África e quase um quarto do território soviético. Contudo, após falhar em conquistar Moscou e serem derrotados em Stalingrado, as forças nazistas começaram a retroceder. A entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados forçou a Alemanha a ficar na defensiva, acumulando uma série de derrotas a partir de 43. Nos últimos dias de conflitos, durante a Batalha de Berlim em 45, Hitler se casou com sua amante de longa data, Eva Braun. No dia 30 de abril de 1945, os dois cometeram suicídio para evitar serem capturados pelo Exército Vermelho. Eu vou falar algum dia também sobre a Revolução da Rússia. Podem esperar. Seus corpos foram queimados e enterrados. Uma semana mais tarde, a Alemanha se rendeu formalmente. Um acordinho, eles tiveram que escrever. Aí a gente se rende. Sob a liderança de Adolf Hitler, com uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista perpetuou um dos maiores genocídios da história da humanidade, matando pelo menos 6 milhões de judeus e milhares de outras pessoas que Hitler e seus seguidores consideravam como Untermenschen, sub-humanos e socialmente indesejáveis. Os nazis também foram responsáveis pela morte de mais de 19,3 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Além disso, no total, 29 milhões de soldados civis morreram como resultado do conflito na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O número de fatalidades nesse conflito foi sem precedentes e ainda uma das guerras mais mortais da história. Galera, eu vou acabar esse vídeo porque ele já tá ficando muito longo. Muito obrigado por terem assistido. É um assunto bastante... É legal a história e tal, mas é um assunto também que algumas pessoas podem acabar com um certo desconforto.
Mas muito obrigado por terem assistido, quem assistiu. Espero que vocês estejam bem. Um bom começo de semana, é isso. Muito obrigado por quem está assistindo, por quem tá dando esse apoio ao canal. Muito obrigado e é isso. Falou!